Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a segunda parte da série Escatologia nas Cartas Apostólicas. Nesta oportunidade estaremos falando da ressurreição e da destruição da terra. No final desse conteúdo, se você gostar, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós abordaremos o assunto a partir da primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto e também da segunda carta do apóstolo Pedro. Primeira pergunta que nós vamos responder é a respeito de quantas ressurreições existem, né? Quantas vão ser? A Bíblia ela relata 3 ressurreições. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, depois os ímpios. Vamos começar por 1 Coríntios, né? Capítulo 15, a partir do verso de número 21, que diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, quando Cristo voltar. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. No fim aqui é a ressurreição dos ímpios, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos por debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, qual que é a ordem das 3 ressurreições? Primeiro, Cristo, já aconteceu. Segundo, os que são de Cristo na sua vinda, no futuro. E também no futuro, a última ressurreição, que vai ser a ressurreição dos ímpios. Vamos começar a ler o texto de 1 Coríntios capítulo 15 a partir do verso 1 para nós comentarmos cada ressurreição. Primeiro nós vamos comentar a ressurreição de Cristo, do verso 1 até o verso de número 8. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal, como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Motivo pelo qual Paulo trata o assunto. Estavam ensinando ali, alguém estava tentando introduzir uma doutrina de que não havia ressurreição, de que ressurreição era um mito, que não existia ressurreição dentre os mortos. E aí Paulo escreve esse capítulo exortando os irmãos de Corinto que sim, que existe ressurreição dentre os mortos e que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Inclusive, esta é uma das principais, se não a principal doutrina da fé cristã, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi testificada. Os apóstolos foram ordenados a ser testemunhas da ressurreição de Cristo, e assim eles fizeram. Na maior parte das pregações, a principal pregação, o principal assunto da pregação dos apóstolos era a ressurreição de Cristo, como é até hoje nas cartas apostólicas. E como Cristo, como que os mortos ressuscitam? Né? Com que corpo que vem? Vamos ver o que ele diz a partir do verso de número 35 ao 49. Vamos ver. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, o que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente
o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra carne dos animais, e outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. E uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Ou seja, quando da ressurreição, ressuscita-se corpo espiritual, o que vai acontecer com os santos, nós vamos ver mais adiante. Então, semeia-se, é sepultado aqui o corpo carnal, um corpo corruptível. Na ressurreição, quando Cristo ressuscitar os santos, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo espiritual. Agora, ainda falando da ressurreição de Cristo, nós temos que pensar o seguinte: quando Cristo ressuscitou, ele não foi direto para a glória. Ele ficou 40 dias aparecendo a várias testemunhas, conforme o relato do apóstolo Paulo. Então, nós vamos soltar uma nota aqui notificando o seguinte: quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscita já com um corpo glorioso, como ele é lá, como ele estava lá, conforme Isaías no capítulo de número 6. Ele ressuscita com o mesmo corpo que ele foi crucificado. Vamos verificar isso lendo 2 textos. Nós vamos ler Lucas no capítulo número 24 e João no capítulo 20. Lucas 24, verso 36 ao 43, que diz assim: falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que era algum espírito. E lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele ressuscita ainda com um corpo de carne, E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então veja, ele ressuscita com um corpo de carne, com o mesmo corpo que ele foi crucificado. Notando-se que, pelo relato do texto, nós vamos ver que aparentemente ali o corpo estava passando por um processo de cura, estava sendo cicatrizando, as feridas, e aí ainda restavam as marcas, as cicatrizes ainda dos ferimentos. Então ele ressuscita com um corpo de carne. João capítulo 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vira o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja crente. Então nós vemos aqui a forma como Cristo ressuscitou.
Porém, nós vamos compreender também o seguinte: qual que é a visão que nós temos de Cristo hoje? Ele está no corpo de carne? Não. Quando ele é assunto aos céus, que ele é encoberto nas nuvens, que ele é recebido na glória, e aí é que acontece a glorificação de Cristo. Ele retorna para o trono da glória, o lugar onde ele estava antes. Então, a visão que nós temos de Cristo hoje, quando nós quisermos imaginar qual o estado de Cristo hoje, nós temos que ler Isaías no seu capítulo de número 6, onde ele está no seu trono glorioso. Passada a ressurreição de Cristo, nós vamos falar da segunda ressurreição, que é a ressurreição dos santos, quando Cristo voltar. Aí nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, e vamos ler a partir do verso 50. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo já começa dizendo da transformação do corpo que vai haver, que não é possível, né? Não vai ocorrer de os crentes entrarem na glória com um corpo corruptível, né? Eles vão entrar com um corpo glorioso conforme do Senhor Jesus Cristo. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Paulo começa a fala do momento da ressurreição. Do momento da ressurreição dos justos, que vai ser quando? Quando Cristo voltar. A ressurreição vai ser na vinda de Cristo. E aí nós vamos ler algumas passagens que têm relação com esse momento aqui. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 diz assim: Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, também de Cristo, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui é uma passagem relacionada também com 1 Coríntios, capítulo de número 15. Também vamos ver lá a primeira ressurreição, a ressurreição vamos ver a ressurreição do justo lá em Apocalipse, no capítulo de número 20. Do capítulo 20 para o capítulo 19 de Apocalipse, João está registrando ali o momento em que Cristo está voltando, e ele diz o seguinte, no verso 4 e no verso 6, do verso 4 ao 6: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Verso 6: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui João faz também um registro
da ressurreição dos santos, dos justos, que vai ser na volta do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós falamos da primeira ressurreição, que foi de Cristo, falamos da ressurreição dos justos, dos cristãos, dos crentes, que vai ser na volta de Cristo. E agora nós vamos falar também da ressurreição dos ímpios, os que vão se perder. Os ímpios também vão ressuscitar? Vão. Porém, as características da ressurreição dos ímpios é diferente da ressurreição dos justos. O que vai ocorrer na ressurreição dos ímpios? Vamos ver lá quando que vai ser a ressurreição dos ímpios, né? Primeiro vamos lá, Apocalipse capítulo 20 também. Vamos ver lá a ressurreição dos ímpios, quando que eles vão ressuscitar. Os crentes ressuscitam em Cristo, vão reinar com Cristo no milênio e passa-se ali 1000 anos. Depois do milênio vai ocorrer aqui a ressurreição, a última ressurreição, que é a ressurreição para a condenação. E vinha um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para melhor entendimento da questão da ressurreição, eu vou deixar na descrição aqui um livro sobre o Hades, que é o inferno, um vídeo sobre o Hades, que é o inferno, e sobre o Guénon, né, que é o lago de fogo. Aí, para dar mais luz, lançar mais luz sobre o assunto, você pode estar vendo também esse vídeo. Então, nós vemos aqui o registro da ressurreição dos ímpios, né? E como vão ressuscitar os ímpios? Os ímpios vão ter um corpo, vão receber um corpo incorruptível? Não. Os ímpios não vão passar pela transformação do corpo. Possivelmente, eles vão ressuscitar com o mesmo corpo que eles morreram. Morreu com 20 anos, ressuscita com um corpo de 20 anos. Corpo glorioso, não, corpo de carne. Morreu com 50 anos, ressuscita com um corpo com aparência, um aspecto de 50 anos. Morreu com um corpo de 100 anos, o aspecto da ressurreição dele vai ser de um corpo de 100 anos e vai ressuscitar na carne. Vamos ver o relato de Mateus no capítulo número 5, verso 27 ao 30. Que diz assim: Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno, o corpo. E se a tua alma direita, a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que os teus membros se perca, um de teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Lembrando que a palavra inferno aqui, a palavra que é traduzida aqui por inferno é Guénon. Então não é o Hades, é o lago de fogo aqui do qual está se tratando. Então ele diz assim: pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Guénon, no lago de fogo. Vamos lá para Mateus 10 e 28. Que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja, o que vai acontecer? Os ímpios vão ressuscitar, né? As suas almas vão voltar para os seus corpos
E aí eles vão ser julgados, lançados no Guina, que é o lago de fogo. Então vai ser lançado lá o homem como ele é, corpo e alma. Lembrando que não vai ter fôlego de vida nele, vai ser como se fosse zumbis. O que dá ânimo, o que dá vida ao homem hoje é o que? O fôlego da vida, o sopro que foi lançado, que Deus soprou nos homens, né? que lhe dá a vida. Então, quando ocorrer a morte, o que acontece? O fôlego de vida é tirado. Ele morre. Quando ele ressuscita, é devolvido o fôlego da vida? Não. Vai ser só a alma e o corpo que vão ser lançados no Guina. Então, essa é a ressurreição dos ímpios. Então, aqui nós falamos da ressurreição. Nós falamos da ressurreição de Cristo, falamos da ressurreição dos santos e falamos da ressurreição dos ímpios, que vai acontecer futuramente. Vamos agora passar para a segunda parte e vamos tratar da destruição da terra, que vai ser também no dia de Cristo, quando Cristo voltar. Esse relato está lá em 2 Pedro, se não me falha a memória, no seu 3º capítulo. Que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que, pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as lágrimas do dilúvio. Veja que ele notifica as características que ele dá aqui, ele apresenta essa terra aqui. É dessa terra que ele está falando, né? Mas o céu e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, né? Então veja que Pedro, ele registra com muita clareza, nos dá uma certeza de quando da volta do Senhor Jesus Cristo, essa terra será destruída, né? Essa terra não vai permanecer. Como está escrito, céus e terras passarão. Então nós vamos ler também aqui algumas passagens paralelas, começando pelo profeta Isaías, né? Sobre a destruição da terra. Isaías registra lá no seu capítulo de número 34, nós vamos ler, e no capítulo de número 51, Isaías registra a destruição da terra, que diz assim, o verso 4: E todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Registro do profeta Isaías. Também o capítulo de número 51, que diz assim, verso número 6: Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como roupa, e os seus moradores semelhantemente morrerão. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Esse é o registro do profeta Isaías, capítulo 51 e o verso número 6. Veja o que ele diz: porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa. Registro do profeta Isaías. Vamos ver também o registro nos evangelhos. Mateus capítulo 5, 18. O
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, está indicando que vai passar, nem o jota ou o tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Também vamos ver Mateus 24. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em que momento que vai ocorrer isso? Vamos ver esse momento lá em Mateus 24, no verso de 29 até o 31. Aqui no verso 29, Mateus 24, do verso 29 ao 31, é o registro da volta de Cristo, onde vai ocorrer a destruição da terra e a ressurreição dos justos. Olha o que diz o texto. E logo depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão no céu, e as potências do céu serão abaladas, como registrou o profeta Isaías. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, volta de Cristo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aqui é o arrebatamento, a ressurreição. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é o registro de Mateus. E aí nós vamos ver esse registro também lá em Apocalipse. João registra lá em Apocalipse esse momento da destruição da terra. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso de número 12, que diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Veja que o relato é muito semelhante, trata-se do mesmo assunto. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Veja o relato no verso de número 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Isaías diz que ele ia desaparecer como fumaça. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Vejamos aqui o relato de Isaías, o relato de Mateus e o relato do apóstolo João. E aí voltemos lá para o relato do apóstolo Pedro. Usamos também a lógica, né, para ter certeza, né? A lógica é uma das ferramentas que nós usamos para fazer a interpretação das Escrituras. E notemos o seguinte: que necessidade haveria de se fazer um novo céu, uma nova terra, se já existe essa, né? Se essa fosse permanecer. Então, Deus já criou um novo céu, já existe um novo céu, uma nova terra, e essa vai substituir essa terra aqui que vai ser destruída. Esse relato do novo céu e nova terra, Isaías registra lá no seu último, se não me engano, no último capítulo. Ele registra a criação, ele registra que Deus criou já um novo céu e uma nova terra, e que esse céu e que essa terra que hoje existe, eles vão passar, eles vão deixar de existir, eles vão desaparecer, eles vão ser destruídos. E o relato aqui de Pedro é muito claro, muito objetivo, né? Ele vai registrar a partir do verso 8. Vamos dar continuidade à leitura do texto. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja o relato de Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Ele não está retardando o dia da sua volta, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, o qual os céus passarão
com grande estrondo, deixarão de existir. E os elementos, as estrelas, ardendo, se desfarão. E a terra, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Esse é o relato do apóstolo Pedro. Então veja que ele é muito claro, categórico, em afirmar que a terra, essa terra que hoje existe, vai ser destruída. Aí, se essa terra vai ser destruída, onde que os santos vão desfrutar do reino de Deus? Vamos dar seguimento, né? Se a promessa não está nessa terra, onde está a nossa promessa? Veja o que ele diz, o verso número 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejam achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Então, as promessas para os santos, para os crentes, não vão ser entregues nessa terra, vão ser entregues num novo céu, numa nova terra, onde habita a paz e a justiça. Aqui ficou o relato da ressurreição e o relato da destruição da terra, nessa segunda parte. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Na terceira parte, nós possivelmente estaremos encerrando lá em Apocalipse, essa série sobre a escatologia cristã nas cartas apostólicas, né? O relato dos apóstolos sobre a escatologia, sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo e sobre a restauração de todas as coisas. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.